Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo esta nossa aula, mas seja muito bem-vindo a mais uma aula da mentoria do Praxis Concurso. Lembrando, né, que nós estamos na aula de número 21. Olha só, pessoal, já caminhamos bastante. Aula de número 21. Vamos para o artigo 143. Então, estamos quase no final do nosso regimento interno da LEAN. Então, tome o seu café, tome o seu chá, a sua água, que a nossa aula ela vai começar, tudo bem? Vamos lá, então. Vamos falar das preliminares e incidentes, tá? Então, olha só, preliminares, nós temos as preliminares e incidentes. Já o que são preliminares? Devem ser requeridos ou requeridas antes da discussão. Antes da discussão. Então, são preliminares. Então, eu devo requerer antes da discussão. Agora, os incidentes podem ser requeridos, pode ser requerido durante a discussão. Então, pode ser requerido durante a discussão. Viu? Minha parede tem ali, né, todo o enfeite, isso é coisa do meu filho, né? Então, tudo bem? Então, preliminares e incidentes. Então, nós temos aqui o adiamento, a preferência e o destaque. E aí nós vamos analisar todos. Olha só, o adiamento é solicitado antes do início da votação da propositura. Então, isso aqui, desculpa, acho que aqui, é votação, tá? Votação, tá? Não é discussão. Aqui também é a votação. Porque nós estamos na fase da votação. Nós já passamos da fase lá da discussão, agora a votação. Então, o adiamento é, é uma preliminar. Então, para solicitar o adiamento da votação, a solicitação deve ser antes do início da votação da proposição, mediante requerimento oral. Então, olha aqui, preliminar para o adiamento. Então, olha lá, vamos lá. Adiamento, a votação, acontece, acontece antes da votação. Então, antes da votação, mediante, requerimento, é feito um requerimento oral, mediante requerimento oral. E, ao presidente, devendo atender às condições do artigo 136, enviado, isso aqui é enviado para o presidente, tudo bem? Então, o requerimento o adiamento é uma preliminar. Então, é solicitado antes do início da votação da proposição, mediante requerimento oral ao presidente. Preferência na votação. A preferência é solicitada antes da iniciada a votação. Então, aqui, preferência é feita quando? Antes da votação, mediante aqui, requerimento. Mediante requerimento. Professor, o requerimento é o quê? Oral. Isso que a banca pergunta, né? Então, mediante requerimento oral. Objetivando a primazia na deliberação de uma proposição sobre as demais do mesmo nível de natureza. Aplicando-se a regra, né? Então, objetivando a primazia. Então, aqui, ela vai objetivar a primazia. Cadê? A primazia de uma sobre a outra. Ela vai justificar por que é mais importante, né, votar primeiro nessa proposição e não na outra, né? Por que é mais importante isso? Então, é essa situação, tá? Beleza? E aí nós temos também o destaque. Artigo 146. O destaque é solicitado antes do início da votação da matéria,
mediante requerimento oral. Então, destaque, ó. Antes do início da matéria. Antes do início da matéria, tá? Mediante o quê, ó? Também requerimento. Tem que fazer o requerimento. Requerimento é o quê? Pedido. Requerimento oral. Mediante requerimento oral, visando que a separação de parte. Então, ó, visa. Eita. Então, aqui, ó. Objetivo visa a separação, a separação de parte, de uma proposição. Proposição. Então, visa a separação de parte de uma proposição ou emenda. Ou emenda. Agora, desde que seja, pessoal, o quê? Correlata. Tem que ter uma relação, a fim de melhor ordenar a votação atendendo às seguintes condições. Aí nós temos as condições. Então, aqui, ó, são as condições. Aqui, tá? Então, são as condições para o destaque. Então, as condições para o destaque. Então, tem condições, tá? As condições. Ser fundamentado e endereçado ao presidente para a deliberação do plenário. Então, o destaque, tá? Então, o destaque, ele é enviado para, ó, ele é o envelopezinho do professor, enviado para o presidente, é enviado para o presidente, e o presidente vai submeter a deliberação do plenário, tá? Deliberação do plenário. Então, é enviado para o presidente, e aí o presidente ele vai colocar para a deliberação aí do plenário. Tudo bem? Tudo certo até aí? A votação do requerimento de destaque precede a deliberação da proposição. Então, precede a deliberação da proposição. Então, o destaque tem que acontecer antes, né? A votação do destaque tem que acontecer antes da deliberação da proposição. Então, aí nós temos um incidente, né? Não se admite destaque de palavra quando sua supressão representar a inversão do sentido ou a modificação substancial do texto, né? Então, até porque pode mudar o sentido do texto. Então, não se admite destaque de palavra quando sua supressão representar a inversão do sentido, tá? Ou a modificação substancial do texto original. 47. O destaque é admitido para viabilizar a votação em separado de parte do projeto em relação ao substitutivo, parte do substitutivo em relação ao projeto original, um projeto em relação a outro em caso de anexação, emenda ou parte de emenda em relação ao projeto original e subemenda, né? Então, nesses casos, né, é admitido destaque, né, para votar ali, né, as partes separadas daquela propositura, né? Parte de um projeto em relação ao substitutivo, parte do substitutivo em relação, né? Porque se votar tudo junto, né, isso pode gerar aí, né, uma má interpretação de quem está votando. Então é importante votar a primeira parte, votar a segunda parte, né? Separadamente isso aí, tudo bem? Tranquilo, pessoal? De boa, de boa, de boa, tá? Vamos então para o nosso artigo de número 148. Disposições gerais da votação, né? Então, olha só. Após a discussão, vem o que nós chamamos de votação. Vem a votação. Então, após a discussão, vem a votação. A votação encerra o processo de deliberação, tá? Então, aqui, ó, a discussão inicia o processo de deliberação e a votação encerra o processo de deliberação, de deliberação, tudo bem? Beleza?
Então, olha só, a votação encerra o processo de deliberação, completando o turno da tramitação, versando sobre a proposição principal, ressalvado o veto, substitutivo ou destaque. Então, a votação, você está ciente disso, né? Então, encerra o processo de deliberação, completando o turno da tramitação. Tudo bem? Vamos de café. O deputado não pode se ausentar do plenário durante o rito da votação. Tá? Importante. Tá? Isso aí. Então, olha aqui, ó. Então, o deputado não pode, não pode se ausentar. O deputado não pode se ausentar durante a votação. A votação. Começou a votação, ele não pode, precisamos de quórum, né? Tem exceção? Tem. Exceto força maior. Tá? Em razão de força maior, ele pode. Agora, em regra, ele não pode se ausentar. O deputado deve comunicar à mesa a existência de impedimento em se tratando de causa própria ou de interesse individual, sendo seu voto considerado em branco para fins de quórum. Então, aquela matéria, por exemplo, né, é uma questão que envolve uma causa do deputado, né? Ou o deputado tem um interesse individual naquela causa, né? Porque ela vai dispor sobre alguma situação, né? Regularidade, né? De terra do deputado, de alguma propriedade do deputado, ou situação jurídica do deputado dentro do estado do Amazonas. Então, nesse caso, como existe o interesse individual do deputado, não é um interesse enquanto deputado, né? Social, né? Coletivo, não, é um interesse individual, particular dele. Então, nesse caso, ele deve se acusar de impedido para votar. Aí o voto dele será considerado branco. Ele vai enviar esse comunicado à mesa diretora, dizendo: ó, eu sou impedido de votar na matéria. Ele é honesto, né? E por quê? Porque eu tenho interesse individual na causa, na matéria. E aí o voto dele será considerado em branco, tá? O presidente vota nas deliberações nominais e abertas, podendo votar nas votações ostensivas para desempate. Pessoal, legal isso aqui. Então nós temos aqui, ó, votação. Nós temos a votação nominais e nós temos a votação ostensivas. Ostensivas. Olha só, nominais e abertas, podendo votar nas votações ostensivas para desempate. Então aqui, ó, então nominais e abertas. Então aqui, ó, o presidente, anota isso aí, o presidente vota. Aqui, o presidente só vota em caso de empate. Em cada empate. Por quê? Porque ele tem um chamado voto de qualidade. Ele foi chamado voto de qualidade. Então, olha só, votação nominais e abertas. O presidente vota. Nas votações ostensivas, o presidente não vota, exceto em caso de empate, tá? Professor, mas o que é uma votação nominal? Calma, nós vamos chegar lá. Tem uma parte que vai explicar o que é a votação nominal, votação extensiva. Vai com calma. Vamos seguir aí o nosso regimento, tudo bem? Beleza. O processo de votação abrange os seguintes procedimentos. O presidente noticia a matéria conforme a ordem da pauta, tá? Os deputados inscritos efetuam o encaminhamento à votação, tá? E os deputados votam atendendo às regras da respectiva modalidade. Qual é a modalidade de votação? Porque nós temos as modalidades, tá? E, terminada a apuração, o presidente noticia o resultado e especifica os votos favoráveis, contrários e abstenções, declarando aprovado ou rejeitada a matéria. Então, olha só, terminada a apuração, o presidente ele vai noticiar o resultado da votação e ele vai especificar os votos que foram favoráveis,
tá? Então, votos favoráveis, vai especificar, e os votos contrários. E as abstenções também. E aí declarando, ele vai declarar se a matéria foi aprovada ou se ela foi rejeitada. Ah, quantos votos favoráveis? 30. 30 não, né? 7. Quantos contrários? 18. Quantas abstenções? 2. A matéria foi rejeitada? A matéria foi aprovada? Então ele vai declarar isso aí. A reunião é automaticamente prorrogada pelo tempo necessário à conclusão da votação, né? Mesmo que já tenha passado do horário da reunião, porque nós temos as reuniões, elas têm os minutos ali para acontecer, né? Então, uma reunião ali para ordinária, né? Momento ali da reunião ordinária, que está dividida em 3 etapas, né? Pequeno expediente, grande expediente e ordem do dia. Ordem do dia, por exemplo, né? A ordem do dia é 45 minutos. Ali é o momento que eles vão debater e vão ali discutir a matéria, vão ali votar. E aí já se terminaram 45 minutos, terminou, foi embora. Mas ainda não finalizaram a votação, então automaticamente aquela reunião ela se prolonga, tudo bem? Para finalizar a votação. 150. O deputado pode efetuar encaminhamento de votação, atendendo no que couber ao disposto aí no artigo 78 e 81 do regimento. Anunciada a votação, o deputado pode falar para encaminhá-la pelo prazo de 5 minutos, tá? Salvo disposições regimentais. Então, anunciada a votação, o deputado ele pode falar para encaminhá-la. Encaminhá-la o quê? A votação, pelo prazo de 5 minutos. Somente o autor da proposição ou substitutivo e o relator podem falar 2 vezes para encaminhar a votação, tá? Pessoal, como assim encaminhar a votação? Né, para o início da votação, né? Então, o deputado ele pode falar, deve estar escrito ali para falar, pelo prazo de 5 minutos, né, na abertura ali da votação. E somente o autor da proposição, ou seu substituto, ou relator, podem falar por 2 vezes para encaminhar a votação. A hipótese de requerimento é limitado ao autor ou deputado por ele designado a um orador contrário, tá? Na hipótese de requerimento, é limitado ao autor ou deputado por ele designado. Questão de ordem e qualquer incidente suscitado pelo orador são computados no prazo do encaminhamento, que seria aquele prazo que o deputado tem de 5 minutos e o prazo que o relator ou o autor ali da proposição tem, né? Aprovado o requerimento de votação de um projeto por partes, seria aquela situação lá, será lícito encaminhar a votação de cada parte. Não é admitido na votação secreta, né? Não é admitido na votação secreta e não admite a parte. É claro, né? Não admite a parte. Isso que é a parte, ser interrompido. Então, não é admitido, tá? Então, durante, né, ali o encaminhamento da votação, não pode ser interrompido o deputado que está falando. Vamos então fazer as nossas questões, né? Vamos lá, questão 1. De acordo com o regimento interno na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, não se admite o destaque de palavra quando, tá? Não se admite o destaque de palavra quando, tá? Lembrando que isso aqui, pessoal, são preliminares, né? Preliminares e incidentes, tá? Aqui, ó, tá a votação. Isso aqui deve ser solicitado antes da votação. Houver requerimento de autor de proposição, nada a ver. A palavra for irrelevante para o entendimento do texto, a palavra estiver contida em emenda já aprovada, sua supressão representar a inversão de sentido, isso aqui mesmo, tá? Ou modificação substancial do texto original. Então, nesse caso, não cabe destaque de palavra que mude o sentido original do texto, né? Vai gerar uma confusão, então não é admitido. Questão 2. Nos termos do regimento interno da LEAN, o requerimento de adiamento de votação, aqui, ó, adiamento de votação, pode ser feito a qualquer momento da tramitação da proposição? Não. É feito antes do início, do início da votação. Então, é antes da votação, tá? Deve ser solicitado antes do início da votação, sim. Por requerimento oral, sim. Ao presidente, sim. Gabarito, letra B. Então, o adiamento de votação deve ser feito antes, né? Não pode ser feito durante. Eu quero adiar a votação daquela matéria, né? Questão de número 3. Conforme o disposto do regimento interno da LEAN, é correto afirmar que o presidente da Assembleia não tem direito
a voto em nenhuma. Tem sim, tem direito a voto aqui, ó. Votos. Votação, né? Votação nominais. Na votação, ó. Votação nominais e abertas, né? E aberta ele tem direito, né? Então tá errado. Vota apenas quando houver requerimento específico do plenário, tá errado isso aqui, né? Vota nas deliberações nominais abertas, sim, e podendo votar na sessão ostensiva apenas para desempate, sim, gabarito, letra ser de casa. Questão de número 4. Sobre o encaminhamento de votação, assinale a alternativa correta de acordo com o regimento interno da Aliança. Encaminhamento de votação. Pode o autor da proposição falar por 2 vezes para encaminhá-la? Pode. Ele quer correta? Isso, correta. Então, o gabarito é a letra A, tá? Gabarito é a letra A. Questão 5. Questão 5. Conforme o regimento interno da Aliança, o requerimento de preferência, né? Pode ser apresentado após o não. É antes, né? É antes. Tem como objetivo substituir uma proposição por outra? Não. Tem como dividir, separar. É para. Cadê aqui? É para. Eita, meu Deus. É para separar. Para separar. Permite a primazia na deliberação de uma proposição sobre a outra de nível inferior ou não? Mesmo, tem que ser do mesmo nível. Gostei dessas questões. Deve ser apresentado por escrito e fundamentado, pessoal? Não, ser oral. Oral. Pode ser oral, né? E o objetivo é garantir prioridade de deliberação entre proposições do mesmo nível de natureza. Gabarito é a letra E. Letra E. Pessoal, muito obrigado. Sucesso aí para vocês e aguardo vocês na aula de número 22. Até lá. Tchau, tchau. Fui. Até mais.